sobre essa recomendação, pessoal. Então, né, mantenham aí em mente que vale mais a cadência que você consegue manter uma qualidade do que de fato seguir uma regra de publicação. Eu, como usuário, né, eu entendo que seguir um criador cria realmente uma relação. E dentro dessa relação eu tenho uma expectativa, tá? A expectativa de que o conteúdo vai estar lá quando eu procurar. Então, se você todas as terças-feiras publica às 19 horas, olha, eu sou um seguidor e que gosta ali de realmente ir atrás do conteúdo. Então, eu provavelmente às 19 horas vou dar uma checadinha ali para ver se apareceu alguma coisa. Eu faço isso aqui direto, tá, pessoal? Nos meus vídeos aqui, inclusive aqui com minha esposa, a gente está sempre ligado em alguns criadores específicos. A gente costumeiramente espera bater o dia para acessar ali a página do Creator, tá? Isso é um hábito que eu tenho, imagino que muitos de vocês também tenham, e vale a pena você pensar nisso. Então, a consistência, ela às vezes bate a quantidade, tá? Então, pensem que consistência não é uma regra, mas sim uma relação que você cria ali com o seu público. Bom, partindo para a autenticidade, né? O que que é ser autêntico? Ser autêntico é ser sempre original? Não necessariamente, tá, pessoal? Inclusive, a plataforma de Reels, ela estimula que vocês participem de tendências. Então, se você tem algum preconceito ainda em participar de tendências, não tenha, né? Participem das tendências. Afinal, toda vez que você traz a sua versão, você já está sendo, de certa forma, autêntico, né? Tenta colocar uma coisinha sua ali, porque isso também vai te ajudar a se destacar. Até o momento que você está tão autêntico que você crie as suas próprias tendências. E aí, nesse ponto, você passa a ter sua própria relevância. Mas até chegar a ser relevante o suficiente para criar o assunto, né, você pode participar dos assuntos que são relevantes na plataforma. Então, tá todo mundo falando de Copa? Cara, fala de Copa também. Vocês vão achar, eu vou contar um caso aqui, pessoal, que é engraçado, né? Eu tenho um hobby aqui, né? Eu gosto de um jogo aqui muito específico. Eu acompanho os campeonatos, né? Eu sou fã dos jogadores profissionais. E aí, todo mundo que joga, eles são do exterior, né? Eu jamais iria imaginar que em algum momento eles iam estar aqui no Brasil. Só que é isso, né? Mês de Copa só aparecia futebol no meu feed, né? Era Copa pra lá, Copa pra cá. E aí, cara, acabou que esse lado da minha vida, ele ficou um pouco apagado e o algoritmo percebeu isso. Eu não estava mais recebendo o conteúdo. Olha que por um estalo eu senti aquela saudade, eu falei, nossa, tem tanto tempo que eu só vejo Copa, deixa eu ver ali aquele pessoal. E aí eu descobri que eles estavam aqui no Brasil, aqui em São Paulo, comprei o ingresso de última hora, encontrei lá todos os meus ídolos, né? Ganhei autógrafos a rodo, foi maravilhoso. Mas só para vocês verem o poder de estar falando do assunto da vez, né? Talvez a sua conta ela nem atinja tantas pessoas assim, mas só por você estar falando de um assunto e aí traz algum ponto interessante, um ângulo diferente, né? Você acaba também conseguindo se destacar naquele meio. E aí a gente tem daqui a alguns slides um excelente exemplo, né, de crescimento que eu acho que ilustra muito bem, tá? Eu vou lembrar vocês qual que é esse slide aqui da relevância e como a gente progride nos assuntos também. E aí, finalmente, chegando aqui ao engajamento, né? Porque se tem uma coisa que ajuda a gente a crescer é o engajamento, é a participação, assim como vocês aqui ajudam esse treinamento a engrandecer, né? O engajamento que as pessoas têm no seu conteúdo faz o mesmo, especialmente quando se trata do algoritmo, né? Isso você já sabe, mas eu acho que vale a pena a gente destacar especialmente para quem está começando, né? O que você deveria buscar é essa conexão com o seu público, algo que faça com que eles comentem, com que eles interajam. Você necessita, né, dessa interação para que sua conta cresça, certo? Então, sempre que possível, né, a gente tentar criar algum tipo de relação
com o público. E olha, pessoal, eu sei que assim, o meu background não é exatamente 100% do criativo, era um pouco da área tecnológica também. É a área que a gente chama de tecnocriativa, né? Ou creative technologist, para quem gosta aí do inglês. E dentro dessa área tem um conceito muito interessante que a gente trabalha sobre criação, que leva em consideração familiaridade, tá? Porque se tem uma coisa muito comum no meio de tecnologia, é que a gente vive numa bolha, né? E muitas vezes a gente acha que aquele assunto ali que a gente vive, né? No meu caso, era realidade virtual, realidade aumentada, a gente acredita que aquilo é muito mais do dia a dia do que é de fato, né? E aí, quando a gente encontra o público de verdade, a gente tem até uma grande surpresa. E aí, uma coisa que eu aprendi com um mentor que eu tive foi que sempre que a gente vai tentar introduzir algo que é novo, uma ideia que é nova, a gente tem que trazer algo de familiar junto, tá? Então, a gente pode aplicar esse mesmo conceito de várias formas, né? Você quer criar algo diferente, lembre-se que se for diferente demais, também pode causar o efeito reverso do que você estava imaginando. Em vez de você se destacar como algo incrível, né, que faz parte ali do imaginário das pessoas, você vai, na verdade, se destacar do outro lado da moeda ali, né, onde as pessoas não vão entender aquela sua proposta. Então, sempre que você quiser propor algo inovador, muito autêntico, tente fazer isso com um toque de familiaridade. Tente trazer, né, esse assunto para algo do dia a dia das pessoas, né? Uma coisa que eu vejo que dá muito certo, especialmente no conteúdo que eu gosto de assistir, que é o conteúdo de educação e ciência, é que eles estão sempre promovendo a dúvida na minha cabeça até o último segundo, né? É uma técnica assim que eu andei observando. Eu tenho até um amigo creator que ele já me falou, ele admitiu para mim que tem uma fórmula que ele usa, né, para fazer esses conteúdos que ele faz. Então, eu acho que nesse sentido vale a pena a gente ir caçando essa fórmula, né? Esse meu colega aí, hoje ele tem aí 1 milhão e pouco de seguidores no nosso Instagram e ele cria conteúdo de ciência. E assim, pessoal, ele realmente tentou várias coisas até achar um formato que deu certo e a partir de então o negócio dele realmente decolou. Então, se você tiver é, essa proficiência, né, criativa e tem sempre várias ideias novas e aí está tendo dificuldade de ver essas ideias realmente tomando destino próprio, lembre-se dessa questão da familiaridade que eu acho que é bem importante, tá? Mas bom, vamos continuar falando de algoritmo aqui antes que eu fique sem tempo, pessoal. É, mesmo que a gente foque bastante hoje em dia em estratégias de Reels, para você crescer a sua conta, não vai adiantar estar sempre atrás de novos seguidores, tá? Você precisa cultivar aqueles que você já tem também. E, claro, né, cada ponto do nosso aplicativo, ele tem o seu próprio ranking. Então, você pode às vezes trazer conteúdos de Reels para o feed e esse conteúdo não bombou no Reels, mas bombou no feed. E talvez você estava tendo uma conversa mais pessoal nesse conteúdo e ele ficou melhor ainda ali nos stories. Então a gente tem que entender que cada aba também tem ali o seu tipo de público. E é por isso que a gente traz aqui para vocês, né, essa relação que começa lá de cima em Reels, né? E desce até os canais, e vocês veem que é um funil. E olha que legal, é aqui que a gente volta a se assemelhar, né? Assemelhar aqui o conteúdo orgânico do conteúdo de anúncios. Porque lá do lado dos anúncios, pessoal, o anunciante dele também está lidando com funil. Né? O funil dele é um pouco diferente. Né? São pessoas que não conhecem ainda, pessoas que estão considerando a fazer ali uma compra e finalmente as que vão comprar. Só que aqui é parecido, olha só. Aqui em Reels a gente tem aquelas pessoas que estão te descobrindo agora, né? Então o Reels, ele tem essa característica, não preciso nem explicar por quê, né? É a aba
de recomendação que a gente tem, a aba de recomendação é Reels, né? A gente tem, claro, o feed que mistura recomendação com seguidores, e aí eu acho legal que vocês publiquem carrosséis quando tiverem intenção de atingir um público maior. Por quê? Talvez você não saiba, mas o carrossel ele aparece múltiplas vezes enquanto as pessoas navegam. Né? Se a sua primeira foto não fez tanto sucesso assim, né, comigo aqui que estava rodando ali o meu feed, pode ser que a segunda ou a terceira provoque aquela reação que você estava esperando. Então a Meta, entendendo isso, ela tenta algumas vezes promover o seu carrossel. Diferente da foto singular, né? A foto única. Que essa, infelizmente, não vai ter esse mesmo efeito, mas para aquelas pessoas que te seguem, né, para uma atualização, pode ser uma coisa muito legal. E aí, finalmente, a gente chega aqui na parte 100% de engajar a sua comunidade. Porque aqui, né, nos stories é onde a gente traz aquela comunicação mais natural. Então, assim, pessoal, claro, vale repostar o Reels que eu acabei de publicar? Claro que vale, né? Mas aproveitem esse espaço, entendam a relação que as pessoas têm com a quantidade que vocês publicam, os assuntos com os quais vocês tratam, né? Geralmente o Stories é aquele lugar para quem realmente gosta do nosso conteúdo e quer um pouquinho mais, né? E esse pouquinho a mais, ele é mais interessante se for um pouco mais pessoal, né? Se for um pouco mais de bastidores. Então vocês podem aproveitar nesse sentido. E aí a gente chega aqui em dois recursos que eu acredito são, sim, levemente subutilizados, né? Na verdade, eu vejo que aqueles criadores que têm uma estratégia muito bem definida, eles já sabem aproveitar esses recursos aqui, que são as lives e os canais. Afinal, né, a live, ela necessita que a pessoa esteja conectada com você naquele momento específico. Então, como os seus seguidores, eles são as pessoas que recebem o anúncio da sua live, muito provavelmente são essas pessoas que vão aparecer. E não só isso, não é só os seus seguidores, é a nata dos seus seguidores, né? Porque são aquelas pessoas que estão mais dispostas ainda a interagir contigo ao ponto de querer estar ali ao vivo com você. Mas aí tem um nível ainda abaixo desse, né? O que a gente chama aqui de super fãs, fãs mais leais, né? Double follower. Tem vários nomes para isso aqui, pessoal. E eu acho que o double follower é até bom, né? Porque você seguir um canal, de fato, é um seguir duas vezes. Né? Você tem essa primeira interação quando você segue o criador, e aí sim aparece o canal das DMs, né, dele ali para você, e aí você tem que seguir o canal também. Então imagina que essa pessoa que está seguindo o seu canal, ela é seu super fã, é a pessoa que está mais propensa a realizar as ações que você deseja, né? Seja interagir com conteúdo, né? Comprar ali um merch, né? Impulsionar alguma coisa. Então tente nutrir muito bem essa comunidade que você vai criando ao longo dessa jornada, tá, pessoal? Porque essa comunidade ela realmente se cria. Inclusive, a gente tem o nosso certificado de estratégia de comunidade. Se você não sabe nada de fomentar a comunidade, pode ser um ponto inicial para você entender, né, mais ou menos a dinâmica que é ter uma comunidade, né? Porque afinal, aqueles seguidores ali vão ter seguidores que vão querer falar com você, que vão necessitar de atenção, vão ter alguns que vão ser inconvenientes também, né? E você tem que saber lidar com essas coisas, né? E isso é um assunto assim que tem um guarda-chuva maior, que é essa gerência de comunidade. Inclusive, criadores, à medida que vão ficando mais famosos, geralmente tendem a terceirizar essa tarefa, até mesmo para pessoas que tenham mais especialidade nesse assunto. Tá? Mas voltando a falar aqui de crescimento, né? E aqui era onde eu falei para vocês, olha, pessoal, tem um slide lá na frente, eu queria que fosse Ô, meu, agora. pior. Não, é bem isso. Mas É pior. É eu pior. acho Pior que é muito isso aí. O interessante foda, eu tinha olhar esquecido desse detalhe. Aquela vez a isso gente tentou aqui, e o PC quase explodiu, porque é verdade. Mas, cara, a gente tem que fazer um teste. Na real, é é importante, mano. mais ou Ah, agora menos vendo esse a bagulho do cara, eu lembrei disso. A live. trajetória padrão, né, de todos os criadores que a gente observou que foram conseguindo quebrar as suas bolhas e ir crescendo mais e mais e mais e mais. Então, só para a gente dar um exemplo aqui, né? Trick shot, pessoal, que tá tudo em inglês aqui, perdão aqui
para nós que a gente não trouxe a tradução dessa vez, mas o trick shot, pessoal, o que que é trick shot? É fazer embaixadinha, né? Malabarismos com a bola, né? Inclusive, a gente tem o nosso case brasileiro dessa trajetória aqui, né? Exatamente dessa que está na tela, né? Que é aquela pessoa que começa ali com as embaixadinhas, umas coisas de bola, né? E daqui a pouco o assunto do qual ela está falando não é mais só aquele nicho específico que começou a seguir porque achava legal as manobras, mas também porque gosta, sei lá, talvez do que aquela pessoa fala de futebol ou representa para o futebol, né, que é o esporte que está aqui destacado em inglês, soccer, né? E aí vamos supor que você continuou crescendo e agora você não é só mais uma entidade, né, por assim dizer, do futebol. Você agora é uma entidade dos esportes, né? Você fala não só de futebol, mas você fala também de outros esportes, se comunica com outros atletas, né? Não necessariamente você precisa ser o dono daquele assunto, né? Tá por cima dele. Não é sobre isso, pessoal. Mas às vezes você tá no mesmo ecossistema. Ah, Leal, pô, isso aqui tá tudo englobado dentro do outro, né? Claro que futebol tá dentro de esportes. Isso não quer dizer que a pessoa sempre foi uma pessoa de esportes. Eu diria que não, pessoal. Eu acho que esse caminho aqui de nichos que consomem, né, ele segue esse caminho aqui do menor para o maior mesmo, né? Até porque aquele primeiro nicho que gostava de malabarismo não necessariamente é o nicho que gosta de esporte, né? Eu posso muito bem gostar de esporte, mas não ter interesse nenhum em ver uma pessoa fazendo malabarismo com a bola. E a partir desse momento aqui, então, eu que gosto de esportes, talvez eu sei lá, não gosto tanto de futebol, né? Eu gosto, mas supondo que eu não gostasse, né? Eu poderia ter entrado aqui como seguidor quando ele era quando ele ainda era apenas, né, um criador que falava de esporte, porque depois ele já está falando de entretenimento. E aqui, quem sabe, né, o que que vem depois? Política? Brincadeira, pessoal. A gente não sabe, né? Na verdade, os creators, né, eles vão traçando seus próprios caminhos à medida que eles vão crescendo cada vez mais, tá? Ah, boa. Então, o que que você deve estar se perguntando né? Pô, Leal, legal essas dicas, estou achando incrível, mas como é que eu faço para arrasar, né? Porque afinal, a gente quer estourar a boca do balão, né? Quer quebrar o champanhe com o sabre. A gente quer fazer o nosso negócio decolar mesmo, tá? Então, nossas dicas aqui práticas, super legais, recursos para vocês arrasarem de fato. Priorizem qualidade, pessoal. Em geral, quanto mais você posta, mais pessoas você tem o potencial de alcançar, né? Matemática simples. A gente vê que os criadores que têm as maiores taxas de crescimento postam em média 12 ou mais vídeos por mês, o que dá aquilo que eu falei, né? 3 vezes por semana, mas não é uma agenda para vocês seguirem, tá, pessoal? Você vê que é a média. Então, para ser essa aqui a média, tenham certeza que tem criadores com boas taxas de crescimento publicando menos, tá? Então, foquem na qualidade, porque é daí que vai vir, né, esse watch time, né, que é o tempo que as pessoas vão passar te assistindo, que geralmente é um grande indicador de qualidade. A gente não falou aqui, falou do engajamento, mas o tempo de visualização ele é demais importante, tá? E aí um dado que eu acho super interessante, né? Assim, eu acho que hoje em dia não surpreende ninguém, mas o tempo que as pessoas passam hoje no Instagram, 50% dele é utilizado em Reels. Aí você fala, ah, beleza, ok, né? 50%. Mas, gente, os outros 50% é o feed, os stories, as DMs, a aba de explorar, né? Então, cada um deles agora divide os outros 50%, enquanto o Reels, eu acho que já até passou de 50%, né? À medida que os nossos algoritmos melhoram e vocês, como criadores, também ficam mais criativos e mais produtivos, né? Isso tende, inclusive, a crescer. E aí, outro dado legal
é que é uma infinidade de Reels compartilhados por dia, né? São mais de 4,5 bilhões de compartilhamentos. É quando você manda ali para seu amigo, né? Diariamente aqui no Instagram e no Facebook, tá? Boa. Então, mais diquinhas aqui de Reels, pessoal. Crie conteúdo que as pessoas queiram compartilhar. Um grande indicador de qualidade é quando o seu amigo manda para você ou você manda para o seu amigo. É ali que a gente descobre de fato, né, o que que você quer mostrar para os outros, o que que você acha legal de fato. Então, tente pensar em coisas, né, que as pessoas queiram compartilhar. Ah, Léo, o que que as pessoas podem querer compartilhar, né? Coisas que tenham a ver com elas próprias. Afinal, né, lembra que eu falei do familiar? É aqui que entra, né? As pessoas vão querer compartilhar coisas que são familiares para elas, né? Alguma situação que elas já passaram, né? Algum produto que está faltando na casa dela, uma lista interessante de viagem que tem tudo a ver. Então, a gente vai sempre pensar aí, né, nesses conteúdos que as pessoas podem querer compartilhar. Eu não sei se eu precisava falar disso, né? Mas vocês, além de creators, são ávidos usuários. Provavelmente já percebeu que a parte mais importante é aquele comecinho. Se não te pegou no comecinho, esquece, né? As pessoas não vão parar para ficar assistindo o resto. Não importa o que você faça. Não adianta nem chorar, espernear e implorar, né, pessoal? Então, nos 3 primeiros segundos, o que que a gente vai fazer? Tentar capturar a atenção. O que que funciona muito bem para capturar a atenção? Tá na ponta da sua língua? Manda aqui no QA, né? O que que chama a atenção de verdade no Reels? Manda aqui no QA se você sabe o que eu estou pensando aqui agora. Eu vou dar 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver se alguém mandou aqui. E olha lá, eu sabia que ia vir um bom gancho. Isso aí, galera. Um bom gancho é essencial para fazer com que a pessoa fique no seu conteúdo. Mas aí, que tipo de gancho a gente deveria utilizar, né? Eu já vi alguns tipos. Deixa eu lembrar vocês aqui aqueles que mais me chamaram a atenção. Primeiro, gancho de texto. Vocês sabiam que quando você adiciona texto no seu conteúdo, você recebe em média 50% mais comentários e 80% mais visualizações só de colocar qualquer tipo de texto na sua tela? É, né? É, é muita diferença para a gente não incluir. Então a gente pode começar com um texto, né? E os melhores textos, pessoal, eles trazem aquele toque de familiaridade. Leal, como que eu sei se eu tô realmente tendo esse toque de familiaridade? É difícil, não vou mentir para vocês, tá? Não vou mentir para vocês que é difícil a gente saber exatamente o que a outra pessoa está pensando. Mas você pode fazer uma leve pesquisa ali dos assuntos da vez, né? Ver aqueles creators que você gosta, e ali você pode descobrir um gancho que pode estar vindo dar certo. Lembra, pessoal, não é sempre sobre ser original. Autenticidade e originalidade não são a mesma palavra por uma razão muito específica, né? Você pode ser autêntico sem ser original e ser original sem ser autêntico? Não sei. Fica a dúvida aí. Mas um toque a mais que você pode dar nesse seu gancho, além do texto, é o áudio, né? Então, você pode trazer um gancho em áudio. Você consegue lembrar de algum gancho em áudio? Eu acho que se você tem pelo menos aí uns 25 a 30, não tenho dúvidas que tem um aí no fundo da sua cabeça. O pessoal mais novo talvez não tenha aí esse no fundo da cabeça, tá? Recebi uma pergunta rápida aqui. A fonte do texto importa? Gente, óbvio que importa, tá? Tudo importa. No sentido de que, gente, se você conseguir colocar uma letra que chama atenção positivamente, vai ser maravilhoso, né? Existem vários designs, inclusive no Edits, que a gente não falou aqui ainda, né? Mas sempre vale destacar ele. Ah, então, o Edits tem uma plétora lá de fontes e animações, né, para você adicionar. Eu tenho visto muita gente usando já, tá?
Então não fiquem de fora. E aí, para finalizar, além do gancho em texto, o gancho em áudio, a gente tem também o gancho visual, né? O próprio vídeo em si, ele pode ser um gancho. Como? Né? Uma imagem muito chama muita atenção, né? Chamatriz, né? Algo surreal, né? Geralmente são coisas impactantes assim que já estouram nossos olhos e a gente para ali para ver o que que é. Tá? Como que eu posso fazer um gancho visual, Léo? Eu moro aqui no interior de não sei aonde, não tem nada legal para mostrar aqui. Mete IA, pessoal. Aproveita esse recurso aí para criar umas coisas diferentes, tá? Boa, vamos correndo aqui um pouco então, né? Subir o vídeo na melhor resolução possível. Eu não preciso lembrar vocês que o Edits também tem já isso facilitado, então você não precisa pensar muito. Exporta seu vídeo pelo Edits, mas se você usar aí o seu próprio editor de vídeo, lembre-se de colocar a melhor resolução possível. Use e abuse das músicas e áudios que estão bombando, especialmente se for creator, mas não para anúncios, tá, pessoal? Não para anúncios, tá? A gente faz isso aí para os nossos vídeos criativos. Usem legendas, né? A legenda, além de tornar o seu vídeo acessível, né, para quem provavelmente não tem a capacidade auditiva, ele também vai corresponder ali para aquelas pessoas que estão no 20% do tempo em que está sendo consumido conteúdo sem áudio, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas assiste o conteúdo com áudio, é normal, né? A gente achou tão normal, mas pessoal, é incrível, mas quando eu entrei nessa empresa aqui, o dado que eu dava não era esse não. Eu vim aqui falar que 80% das pessoas consumiu conteúdo sem áudio e que se você não colocasse legenda não ia dar certo, né? Mas isso mudou muito. As pessoas hoje em dia veem a maioria do conteúdo com áudio, só a minoria ali do tempo assiste sem, mas você vai ficar de fora desse momento ali que o cara tá no consultório, não pode aumentar o volume e perder essa visualização? Não vai, né? Então aproveita aí para se destacar ainda mais para as pessoas que estão nesses momentos aí. Nos primeiros dias é imprescindível que você se mostre presente, né? Nada de postar e esquecer. Volta lá para ver quem comentou, deixa um alô, comenta de volta. Muita gente usa automação, mas pessoal, eu acho que o contato humano vale bastante aqui também, tá? E o conteúdo deve ter menos de 3 minutos para ser recomendado. E se você está na dúvida se o seu conteúdo ele faz sentido ali para o seu following, para os seus seguidores, hoje a gente tem um recurso, né, que é o Reels de teste. Pessoal, se você não achou o Reels de teste aí, eu lembro que ele tem alguns requisitos, tá? Para você utilizar ele. Eu perdi aqui da minha memória exatamente quais são os requisitos que você necessita. Se eu não me engano, é uma conta de criador de conteúdo. Eu não lembro se tem uma quantidade de seguidores, mas acredito que sim, em torno de 1.000. Não é nada muito exorbitante, mas tem. Então, se você não encontrou ainda, é porque talvez você não esteja dentro dessa categoria. Até o final aqui da sessão, eu puxo o dado exato para vocês. Vou pedir aqui, inclusive, para minha equipe maravilhosa, se puder puxar esse dado aí para mim, dos requisitos do Reels de teste, eu vou adorar. Enfim, o Reels de teste, o que que ele faz, pessoal? Ele vai levar seu Reels para seus não seguidores, né? Na verdade, ele vai literalmente ignorar seus seguidores ali, para ele não figurar nem no seu feed, nem na sua aba de Reels ali, justamente para ficar escondido, para testar com o público, né? Fazer o que a gente chama aí de teste estatístico, né? Então, rolam umas matemáticas aí por trás para você ver se esse Reels é de fato o que você quer manter online ou não. Eu falei disso aqui já, vou só destacar mais uma vez, né? Leal, Oi, só se o pessoal puder mandar a palavra teste, aí eu mando aqui os requisitos para todo mundo sobre como rodar o Reels de teste. Estou aqui com a lista que você pediu. É bem maravilha, tranquilo. Gebrim. Boa. Muito ágil sempre, nosso Gebrim aí trazendo para nós a melhor informação, tá? Então, só para a gente não perder o fio da meada, voltamos aqui para os carrosséis e falando de carrossel, pessoal. Por que que cada foto tem que ser uma foto de um jeito específico, né? Eu acho que aquele tempo do carrossel, né?
Edge Girl, né? Aquela coisa ali, ele tá com os dias contados. Eu gosto de ver uma narrativa. Os carrosséis que eu mais interajo, inclusive, só tem texto. Falando assim por mim, né? Pode ser que não seja o seu estilo de conteúdo. Não tô querendo determinar, pessoal, que vocês façam o que eu gosto, mas, né, geralmente eu gosto de aproveitar aquela leitura ali, né? Não precisa ser muito texto, mas tem algum tipo de narrativa e conexão entre cada coisa que tá ali realmente faz a diferença, tá? Então combine imagem, texto. Se não me engano, agora até vídeo no carrossel, no meio às imagens funciona também. Admito que tem um tempo que eu não posto no meu feed. É, mas vocês conseguem sim aproveitar aí diversos recursos diferentes para destacar essa sua história, né, no seu carrossel. E quando for o momento certo, encontre aqueles criadores que combinam com o seu tipo de conteúdo e façam collabs. Eu acho que, inclusive, uma das partes mais divertidas de ser creator é participar da comunidade de creators. Então, vocês que estão aqui se conheçam, batam aí, troquem ideia, para que no momento posterior, né, se vier a calhar, né, vocês trazerem aí esses posts em collab. Porque aí é a melhor coisa, né? Você aproveita o público do seu amiguinho aproveita o seu público, né? Pessoal, questão de quantidade do carrossel, não tem muito quantidade, não. O carrossel que vai ser bom vai ser aquele que conecta ali um post com o outro, cria uma narrativa, uma história que faz com que as pessoas de fato, né, elas se conectem e queiram dar aquela olhadinha ali, tá? Muitas perguntinhas, pessoal. O chat está visível? Pessoal, a gente mantém o chat só para o pessoal aqui do backstage. Nós estamos vendo o seu chat, tá? Eu entendo que vocês querem se conectar. A Mari depois vai trazer aí oportunidade para vocês fazerem isso, né? Através aí do Creators Ads, e toda essa comunidade maravilhosa, tá? Mas aqui na sessão, por questões até legais que a gente tem, a gente mantém offline aqui para vocês não poderem se conectarem entre si aqui, né? Mas depois façam isso, por favor. E só para a gente não deixar de falar, né? Recentemente, alguns meses atrás, tivemos algumas mudanças. Então, se você tem uma conta aberta, saiba que as pessoas podem compartilhar seus stories agora, assim como elas compartilham Reels na nossa plataforma. Isso aí ajuda também, né, as suas narrativas aí dos stories darem uma alavancada maior. E outra novidade é que para você que gosta de fazer seu conteúdo personalizado, você consegue agora deixar uma dica, uma pista ali, né, para o seu seguidor, para aquele usuário que se engajou com a sua história, ir até a parte 2, 3, 4 ali do seu conteúdo. Você vai vinculando um Reels no outro e aí você cria, né, essa linha, né, onde você consegue acompanhar o conteúdo. E por favor, pessoal, usem isso. Olha, se tem algo mais frustrante é não achar a parte 2, cara. E é muito complexo, né? A gente às vezes entra no perfil, você já tem muitos conteúdos, né? Chegou para mim só meses depois, eu fico sem saber aí o final da história. É um pedido pessoal meu, tá? Então lembra de vincular ali o seu Reels. Tá disponível para todos esse? Tá, pessoal. Lembrando que falar que tá disponível para todo mundo quer dizer que existe um lançamento mundial, ou seja, com o tempo todo mundo vai ter esse recurso, mas não existe nenhum recurso na meta que vai lançar hoje e todo mundo ter, né? Geralmente a gente faz isso em etapas, então se não chegou para você ainda, pode ser que chegue aí nos próximos meses. Inclusive, algo que tem chegado e é novidade é a tradução de voz com IA. Cara, eu admito para vocês, pessoal, os indianos invadiram a minha timeline, tá? O que tem de conteúdo que o cara tá falando hindi e eu jamais conseguiria consumir na minha vida, e agora eu ouço aquela voz dessa pessoa em português. Pode isso? Muito complicado para a minha cabeça entender. E olha que eu sou uma pessoa de tecnologia. Isso parece até bruxaria às vezes, mas é muito legal, né? Inclusive, se você prestar bem atenção, até o movimento da boca ele altera, ele muda para a língua que tá. Eu acho incrível.
A equipe de pesquisadores aqui da Meta é sensacional, isso eu tenho que dizer, né? Então, o que que isso aqui te promove? Promove crescimento mundial, né? Eu acho assim, que tem um grande case, né, de creator super bem sucedido, que eu não vou mencionar aqui quem é, mas ele geralmente não falava nada, né? E isso, na época, ele fazia só uma sinalização, mas é tão simples, mas tão universal, né? E ele conseguiu quebrar inúmeras bolhas justamente por trazer essa universalidade. Talvez o seu conteúdo não seja tão simples ao ponto de um gesto servir, mas você tem essa oportunidade de traduzir em diferentes línguas. Na verdade, a pessoa mesmo escolhe a tradução que ela quer ouvir na hora, tá? É só você habilitar essa função. Se você não encontrou essa função ainda, pessoal, é porque talvez ainda não tenha chegado no seu celular ou na sua conta especificamente, mas ela já é uma função amplamente liberada também. Para você ativar, geralmente na hora de publicar o seu Reels, vai aparecer uma opção para você trazer adicionar essas traduções, tá? Boa, então, perguntar para vocês. Vocês lembram que eu falei, né? 50% do tempo gasta em Reels, 4,5 bilhões de Reels por dia. E aí, qual que é o melhor jeito de criar e publicar o seu Reels? É através do Edits. Então, se você ainda não usou o Edits, saiba que você está de fato para trás nesse momento do tempo, né? Porque tem muitos recursos que estão ajudando as pessoas a se destacarem. É o uso de uma fonte um pouquinho diferente, né? É efeitos sonoros que você consegue adicionar com facilidade, é legenda, sincronização. Tem muita funcionalidade nova, pessoal. Eu adoro o Edit. Ele se tornou, né? Não vou dizer que ele nasceu sendo, mas ele se tornou o meu aplicativo de edição principal, até porque ele roda bem, funciona legal, é leve e na hora de publicar onde importa para mim, que é no Instagram, ele consegue fazer isso com mais facilidade. Então aproveitem esse recurso que é gratuito, né? Todas as funcionalidades estão lá gratuitamente, inclusive alguns recursos de IA que estão lá também no MetaIA, ou seja, já faz esse meio de campo entre a inteligência artificial e o conteúdo do Instagram num lugar só. Mas vale a pena ter os dois, tá, pessoal? Baixa o MetaIA também, tem muita coisa legal por lá. E o que que tem aqui no Edits, né? Então tem a aba de inspiração, tá sem ideia, já perguntou para IA, não se entendeu muito bem, você pode vir aqui e ver o que que as outras pessoas humanas estão criando, né? A criatividade humana ainda é imbatível. A gente tem a possibilidade também de usar a câmera. Se você não tem aquele aplicativo de câmera que te satisfaz, né, pelo menos você tem um que satisfaz aí os requisitos de qualidade do Instagram. Então você consegue gravar em 4K, em 60 frames por segundo, até mesmo ativar e desativar o HDR e depois você consegue exportar sem marca d'água, né? O que não dá para dizer muito sobre os outros aplicativos que estão por aí. Então você vai conseguir animar o seu conteúdo. Você tem recursos, né, que são mais tradicionais, mas também são IA, tá, pessoal? Como recortar o plano de fundo, rastrear objetos. E aí tem a minha parte favorita aqui de Nerdola, que são os insights, onde a gente consegue ver mais no detalhe ali, até mesmo, né, do que no Instagram, dados sobre o nosso conteúdo. Inclusive, tem uma coisa que eu acho, deixa eu ver se eu tenho um slide destacando isso aqui. Eu adoro isso aqui, pessoal, o resumo dos comentários, né? A gente usa um IA para categorizar os comentários que seu vídeo tem recebido e facilitar as interações que você pode ter. E isso tá lá no Edits, tá? Então baixa agora o Edits para ter acesso a esse recurso e conseguir interagir melhor aí com a sua comunidade. Então, basicamente, você vai ter categorias de comentário e fica muito mais fácil de trocar a ideia ali com quem realmente está ali mandando uma ideia, que fez uma pergunta. Então fica tudo muito mais fácil por aqui. Só por isso já valia manter o aplicativo instalado, né? Mas ele tem efeitos sonoros, tem legenda. Aí, pessoal, por favor, corrijam a legenda também, tá? Muita gente deixando isso passar, né? Deem uma lida ali na legenda antes de publicar. Né? A gente tem também as fontes novas. Olha que legal fazer um gancho diferente, né?
A gente está cansado daquele gancho com o Roboto, pessoal. O Roboto é uma fonte incrível, mas por favor, usem outra, né? Aproveitem aqui a galeria, né, de fontes que a gente montou para vocês, né? Já falei aqui dos modelos, utilizem modelos, né? Novamente, ser autêntico é dar o seu toque, tá? Então pega um modelo, reutiliza ele, né, que vai fazer diferença também, pode fazer preencher aquela lacuna de conteúdo, você que está seguindo a agenda aí, né? Então, temos novos efeitos, né, para os órfãos do filtro do Instagram. Eu, inclusive, adorava, criava os meus, tá? Temos filtros novos aqui para você incorporar no seu vídeo. E aí, finalmente, né, o que eu já tinha dito para vocês, vocês conseguem aí exportar em site, mandar o seu vídeo em alta qualidade para o Instagram sem dor de cabeça. Então, o Edits é o canivete do Reels e é isso, né? Se você tá na selva sem canivete, você pode passar aí por maus apuros, tá bom? Então, mais algumas dicas aqui, né? Pra gente entrar aqui no nosso final, nossa última parte da agenda, né? Eu trouxe para vocês aqui fontes quentíssimas de informação. O primeiro é o nosso perfil Creators, né? Volta e meia aí aparece um colega, um amigo. Fico muito feliz porque é uma página de bastante destaque. Então saibam que os creators que estão aqui são top de linha de verdade. E eles estão lá compartilhando suas vivências, experiências e dicas criativas. E aqui na direita a gente tem uma série. Ele fala em inglês, pessoal. Às vezes o conteúdo dele tá com aquela tradução, eu acho que é muito legal. Eu acho que às vezes ele esquece de ligar. Mas ele é o nosso cabeça, né? O nosso head aqui do Instagram. Ele que coordena toda essa brincadeira aqui. Então, geralmente, quando vai ter alguma coisa muito impactante aqui na nossa rede, ele é o primeiro a compartilhar, inclusive para vocês ali no perfil dele. Beleza? Então, não deixem de seguir essas duas contas. E se você ainda não acessou, não fazia ideia que existia, a gente tem aqui o Instagram for Creators, onde você consegue encontrar informações sobre criatividade, crescimento, financiarização, né? A gente tem aí para países selecionados, programas a gente tem também aqui uma aba de como se manter seguro, o laboratório de creators, o nosso blog, onde né, tem várias informações aí do passado que vale a pena ler, e o FAQ, né, para aquelas suas perguntas que provavelmente já foram perguntadas por outra pessoa. Você encontra ali no nosso famoso FAQ. Maravilha, pessoal? Boa, então finalmente chegando aqui na reta final, eu quero fazer vocês também descansarem aí, tá? Afinal, né, estamos tendo esse treinamento à noite, que a gente tem que também, né, chegar aquele momento de descanso, botar essas ideias aí para relaxar durante a noite, para amanhã, ó, já acordar com a mão queimando na bateria do celular de tanto que vai gravar, tá? Então vamos lá. Para a gente amplificar, né, o nosso rol aí e a nosso potencial de crescimento. A gente tem que falar de parcerias, né, pessoal? E parceria aqui, eu estou falando realmente da parceria creator-empresa, né? Aquela parceria que realmente traz para a gente, né, aquele financeiro. E muitas vezes né, vai ser da preferência do parceiro, e aí, especialmente deveria ser da sua preferência também, que esses anúncios apareçam, claro, dentro de uma grande estratégia, onde você também dá ali os seus inputs, né? Dependendo do tipo de relação que você tem, você pode ter em algum momento esse tipo de relação, onde você traz o seu lado realmente criativo ali, não só segue um briefing, né? É, mas aí dentro dessa grande estratégia temos o que vai ser rodado ali, né, como anúncio ads mesmo, e temos as parcerias. E os anúncios em parceria, eles são interessantes do ponto de vista da sua conta, do algoritmo, porque tanto para o seu parceiro, né, a sua empresa que está entrando junto com você, quanto para você,
né? Esses dados influenciam a otimização da entrega, né? A gente viu aqui que tem aquele tal do ranqueamento. O ranqueamento leva em consideração, né, as interações para quem a gente compartilha, né? Só que pensa, pessoal, geralmente, né, esses dados eles vêm de uma fonte só. E aí, quando a gente adiciona mais uma fonte nessa brincadeira, acaba que essa otimização fica ainda mais especializada. Especialmente porque você vai pegando referências de dois lugares, né? E como dizem por aí, duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, acaba que essa analogia funciona muito bem aqui, e esses dados eles otimizam muito mais a distribuição e acabam levando realmente para aquelas pessoas que vão se interessar por esse anúncio, tá? Então, o anúncio em parceria, ele pode ser exibido tanto no feed quanto no story e tanto no Reels, tá? Você tem a flexibilidade de escolher como isso vai aparecer. Então pode ser interessante aparecer em algum momento a marca, às vezes pode ser interessante aparecer o creator. E olha, dentro também, né, dessas opções, existe uma opção dinâmica que dependendo de quem está assistindo o conteúdo, né, se for mais interessante aparecer o nome do creator, vai aparecer o nome do creator. Se for mais interessante para aquela pessoa aparecer o nome da marca, vai aparecer o nome da marca. Às vezes ele vai só inverter, né, o posicionamento. Então, se vocês estiverem batendo esses tipos de detalhes aí com seus parceiros, né, saibam que existem essas opções, né, essas diversas opções aí de parceria. Então, na hora de você também posicionar a sua própria marca pessoal, né, você saber o que está acontecendo ali, né, e não ter nenhuma dúvida. Tá? Então, vamos lá aos porquês, né? Por que anúncios em parceria? Primeiro, porque as marcas estão buscando mais essa conexão e afinidade que vocês, creators, têm com os públicos, né? E um dado que é super interessante, especialmente para quem se comunica aqui com os mais jovens, é que 88% da geração Z reporta se sentir desinfluenciada por grandes criadores de conteúdo. E hoje buscam vozes mais autênticas. Então, a gente vê um novo comportamento surgindo, né? Até porque até o meio ali, começo da pandemia, né? Era muito sobre os grandes creators. E hoje em dia, a gente vê uma nova tendência de público surgindo, né? O pessoal que vai ser o maior consumidor de conteúdo, né, dos próximos anos tem preferido consumir de uma forma mais distribuída, mais íntima, com mais afinidade. Então, a gente que está criando conteúdo para esses mais novos, né, talvez já esteja aproveitando dessa tendência, né, mas saibam que você pode, inclusive, encontrar uma barreira caso você cresça demais, né, nesse sentido, tá? Então a geração Z tem essa preferência aí por nichos. 70% também indica ter preferência de marcas por criadores com até 100 mil seguidores, tá? Segures parece até um animal, né, pessoal? Da África, tá? Mas são seguidores aqui, acho que comeu algumas palavrinhas aí, passou aqui no meu crivo, tá? Então, o que está acontecendo também, né? Não só a gente tem essa questão da desinfluência da geração Z, mas o público no geral, hoje em dia, tem também alterado para uma tendência um pouco mais intimista, né? 70% dos entrevistados no geral, aqui já não é mais geração Z, tem dado essa preferência para perfis até 100 mil seguidores. E, no geral, o retorno sobre o investimento ele é 30% maior em campanhas com criadores com até 100 mil seguidores versus grandes criadores. Pessoal, esse slide está aqui para te incentivar, né? Talvez você já tenha passado dos 100 mil e não tem problema, né? Eu tenho certeza que você tem grande capacidade de atingir um grande público. Mas se você está só no começo, olha como tem bastante espaço para você trabalhar, né? E não é só a gente que sabe disso, não, né? Outras empresas que recebem treinamentos da Meta, que são parceiros, né? Agências, outros públicos no geral
tem essa informação também, né? E se você está chegando numa pessoa, numa marca que não tem essa informação ainda, você pode ser essa pessoa a levar essa informação. Porque aqui a gente não está falando só de preferência que fica ali num vácuo, né? A gente está falando de retorno tangível, né? A gente está falando aqui de números, bottom line, lucro, de fato, que tem vindo essas novas estratégias que vêm surgindo nos últimos anos, tá? Então é menos sobre a quantidade de seguidores, mais sobre a qualidade, autenticidade das parcerias e também de impulsionamento, né? Porque se a marca ela não quer investir no impulsionamento dessa parceria, né, a parceria ela perde o potencial que ela poderia ter. Então, vocês podem chegar lá para as marcas com quem vocês vão trabalhar e falar, pessoal, vocês vão botar dinheiro nisso para anunciar, porque vai ter potencial desperdiçado se não fizer, né? E olha, eu sou um criador com até 100 mil e as pessoas estão confiando mais em mim agora, então seu retorno pode ser muito maior se você investir, né? Começa por aí e aí, quando der certo, eu tenho certeza que ele vai buscar essa sua inteligência para uma próxima e por aí vai, beleza? Então, o que que a gente tem visto? Anúncios em parceria reduzem o custo por ação e melhoram a lembrança dos anúncios. E trabalhar com marcas pode beneficiar os criadores alcançando novas audiências, medindo o impacto em resultado de negócio. Você sabe o quanto que você vende? Você não sabe hoje, ou talvez saiba, mas imagina se você soubesse. Né? Imagina você poder falar, cara, na minha última campanha eu vendi 1 milhão de canetas. Olha que incrível, né? 1 milhão é bastante. Né? Você saber o impacto que um anúncio com você pode ter, com certeza te ajuda a firmar outras parcerias. E aí, claro, né? A parceria ela tem a contrapartida dela. Então não esqueçam, né, de inclusive checar lá seus contratos no MetaIA para terem contratos bem amarrados, que definam muito bem as expectativas que não só você tem em relação ao cliente, mas o que o cliente tem em relação a você e a sua entrega, né? Um combinado aqui realmente não sai caro, certo, pessoal? Então façam contratos, não abram mão de fazer contrato, né? Facilita muito as coisas quando dá certo e especialmente quando dá errado, beleza? Então estabeleça os seus contratos, termos de pagamento, né, que são informações importantes e que podem variar bastante aí dependendo do contratante, tá? E aí uma dica, né? Se você tem uma parceria com a marca que já passou ou que faz pouco tempo, conversa com essa marca, chama ela para impulsionar o seu conteúdo orgânico já existente, porque isso entra naquela narrativa que a gente tem falado mais cedo, né? Da diversificação criativa, né? Para evitar a fadiga do criativo para esse anunciante, tá? E só para lembrar vocês que esses anunciantes, eles provavelmente vão chegar através de você, até vocês, né? Através da nossa central de criadores. Eu vou ver se eu tenho aqui, inclusive, se eu tenho aqui um slide mostrando a nossa central. Acho que não, pessoal. Faltou aqui, tá? Mas acho que tá aqui. Depois eu coloco aqui. Tá. A nossa central de criadores, certo? Para a gente conseguir aí vocês poderem ver os perfis como eles estão e na hora de firmar a parceria, finalmente você chega aqui nessa central de anúncios em parceria, que é onde vai ser coordenada essa parceria, beleza? Boa, pessoal, vamos avançando então, tem muita coisa ainda para falar, gente. Vou ter até que decidir um pouco melhor onde eu vou focar aqui, né? Porque como que a gente tem sucesso então nessa parceria? Primeiro, pessoal, o Beabá. Garanta que a sua conta é profissional. Faça parte do nosso marketplace de criadores, que é onde você vai ser encontrado também por outras marcas. E claro, Creators Ads, que é onde você vai fazer essas parcerias também acontecerem. Ative as permissões de anúncio e acompanhe o desempenho. E aí prepare-se, né, para o sucesso. Deixa eu pular aqui. Lembrando que as parcerias podem ser nível de conta, nível de conteúdo,
né? O que que é o nível de conta? Vai fazer muita parceria com essa marca? Chama ela para fazer uma parceria nível de conta, né? Isso facilita para você já ter uma aprovação mais rápida e conseguir firmar ali o conteúdo no horário certo, né? Então é importante ah, essa parceria aí a nível de conta para parcerias continuadas, tá? O que mais? A parceria a nível de conteúdo. Ali para quando a gente quer fazer essa permissão individual, né? Então a conta vai permitir ser publicada apenas uma vez, pode ser útil para vocês. Deixa eu pular aqui um pouquinho, tá, pessoal? Só para a gente focar no que é mais importante, para a gente não se perder aqui no tempo, né? Onde que eu encontro as permissões, né? Uma coisa que é muito perguntada. E você encontra aqui no seu aplicativo mesmo, nas configurações, anúncios em parceria, parceiros de anúncio, ver aprovações pendentes e aprovar é onde você vai encontrar aí a permissão a nível de conta, tá? A gente tem outros tipos de permissão, né? Como a permissão via toggle durante a criação, tá? Então, durante o momento que você está publicando o seu Reels, já aparece essa opção e você só PUC, e ela vai lá gerar para você aí com o código. Temos também a via código, né? Você vai pegar esse código aqui e mandar lá para o seu parceiro. Não vou focar muito aqui nas telas, pessoal. Vocês podem abrir depois o aplicativo aí, um pouco de paciência, mexendo um pouquinho ali, vocês encontram. É só lembrar que isso fica ou durante o fluxo de criação ou nas suas configurações, tá? Temos aqui também a permissão via nível conteúdo via toggle, né? Toggle é literalmente esse botãozinho azul aqui, tá, pessoal? Só para vocês não se perderem. E após a criação também, você pode pegar o código de parceria e compartilhar ele para firmar a parceria, tá? Então, para a gente não esquecer, dicas criativas básicas. Ativem o som, né? Mais 75%, esse número já mudou, é 80%, né? São com som ligado. Crie pensando com som ligado e evite áudios em alta se você for fazer trabalho de parceria, tá, pessoal? Não esqueçam, marcas não podem usar sons da biblioteca sem autorização, tem que ter os direitos de uso. O que vocês podem fazer é usar diferentes tipos de som em camadas, né? Narração, efeitos sonoros, aquelas músicas sem royalties, né? Ali de fundo. Isso aí funciona muito bem. Então você pode dramatizar aí com efeitos sonoros. Ai, pessoal, não vai tocar. Droga. Será? Não, não vai tocar. Aff. Cara, é sempre uma dificuldade tocar vídeo em apresentação, né? A gente tá em 2026, gente, com 500 IAs. Por que que ninguém resolveu isso? Tá, mas enfim, aqui no caso era o barulho, né? Do efeito sonoro que vocês podem imaginar, o barulho da embalagem, né? Eu acho que nesse caso aqui funciona muito bem, porque é um produto, né? Meio ASMR, assim. Aqui, esse do meio, o que que ele ia fazer? Ele tá com a maleta ali, né? E aí, no vídeo, ele passa a maleta na face aqui, né? Passa a mala na face aqui do interlocutor. E aí ele faz um que é muito interessante. E, claro, né? Uma coisa que você já viu milhões de vezes, né? Assim, eu acho que tem que ter uma habilidade incrível para poder conseguir fazer um negócio desses, mas misturar a batida ali com os movimentos. Tem gente que muda ângulo de câmera, tem gente que faz a dancinha, tem um monte de coisa diferente que você pode fazer, pessoal. Mas o interessante é saber que a música tem aquela parte, né, dela, que é o grave, o baixo, que geralmente define a batida. E aí, nessa parte aí, a gente vai tentar encaixar as mudanças, né? Que aí fica tudo muito destacado, fica muito legal. Se você estava pensando em gancho sonoro e estava sem ideia, isso também pode ser um gancho sonoro, tá? Então, infelizmente o vídeo não vai tocar aqui com o áudio, né? Mas vocês conseguiram ter uma ideiazinha aí, né? Boa, então se você precisa encontrar áudio, efeitos sonoros, tá? O Edit já tem isso para você, mas se você estiver usando outros recursos, a gente tem essas bibliotecas de áudio com áudios que são 100% livres de royalty,
então não tem problema nenhum você usar para anúncios, tá, pessoal? Lembrando